Olá a todos, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós iremos criar as nossas classes de controle para funcionário, certo? Nós iremos criar funcionário view, funcionário grid controller, funcionário DAO e funcionário VO. Pessoal, eu já deixei organizado aqui para a gente aqui algumas bibliotecas que nós iremos utilizar nesse nosso projeto, nessa videoaula, certo? Já adicionei as bibliotecas referentes ao framework, que são essas aqui que eu estou selecionando. Essas bibliotecas estão nessa pasta aqui, de OpenSwing aqui, certo? E aí também eu já deixei organizado aqui, já adicionei também a biblioteca de JTato aqui, que é a biblioteca que ela organiza o estilo para a gente nas nossas classes, ou seja, a nossa aplicação, eu vou organizar um estilo para ela, um looking field para ela se adaptar, para ela ter esse estilo com base nessa biblioteca aqui, certo? E já adicionei também uma biblioteca que vai organizar para a gente as imagens que o framework utiliza nos seus respectivos componentes. Por exemplo, ele tem o componente de botão, o insert button, que nada mais é do que um botão que ao clicar nesse botão ele vai liberar a nossa grid para a gente poder inserir os dados nela. São imagens que são utilizadas dentro dos componentes do framework, certo? Já deixei organizado para a gente. Nada mais é do que uma bibliotecazinha aqui com algumas imagens aqui que o framework vai utilizar essas imagens aqui, ao invés de utilizar as suas imagens padrão do próprio framework, certo? Basicamente isso. Pessoal, tranquilo, era isso. E tem mais um detalhezinho aqui, além das bibliotecas, eu já organizei também para a gente aqui um método que vai organizar, que vai configurar o framework para a gente, certo? Nós temos a nossa tela principal aqui, que ao instanciar essa rotina aqui, eu vou chamar um método aqui que vai organizar, que vai configurar para mim algumas diretrizes aqui que o framework vai utilizar. Seria as configurações básicas do framework, certo? Aqui inicialmente aqui eu tenho um domains aqui. Um domains aqui nada mais é do que uma combo box do Java um pouco mais avançada, no sentido de que eu tenho como se fosse um hash map, onde que ao selecionar essa combo box, ele me retorna, ao selecionar um valor dessa combo box, ele me retorna a chave. Aí nós organizamos essas opções nessa classe aqui, ó. Domains aqui, ó, que fica no utilitários. Basicamente aqui eu já deixei um domains configurado aqui para a gente de UF, que nós iremos utilizar esse domains aqui quando nós estivermos organizando a nossa tela, basicamente aqui a parte do banco de dados, quando nós estivermos mantendo o nosso funcionário, que lá tem um campo de UF, aí nós já iremos utilizar essa combo box com essa configuração de domains aqui de UF, certo, pessoal? Aí eu tenho aqui a configuração de internacionalização do nosso código, que nada mais é do que o framework, ele utiliza algumas mensagens padrões, que são mensagens que, dependendo do país que a gente estiver configurando, nós podemos organizar a tradução dessas mensagens de acordo com o país que estiver rodando a aplicação, certo? No nosso caso aqui, nós temos uma configuração PTBR que é Brasil mesmo, certo? Basicamente isso. Beleza, depois nós temos algumas configurações aqui de estilo também, que aqui é onde que eu seto o look and field mesmo, que eu puxei a informação daquela biblioteca que eu havia mostrado para vocês aqui, certo? Depois eu tenho algumas configurações das imagens aqui, que vai representar os botões do framework, certo? Por exemplo, quando eu adicionar um botão de insert, ele vai buscar essa imagem aqui para mim, daquela biblioteca que eu tinha adicionado aqui. Basicamente isso. E aqui eu tenho no final aqui eu estou setando mesmo, eu estou organizando qual que é a minha configuração de linguagem que eu vou estar utilizando no meu projeto. Certo, pessoal? Basicamente isso. Eu adicionei as bibliotecas e organizei esse método aqui inicial de configuração. Percebe-se que ele é chamado na principal, antes mesmo de criar os componentes da principal, porque aí a principal ela já cria esses componentes com base no look and field que eu organizei nesse método aqui. Certo, pessoal? Basicamente isso. Vamos para a nossa videoaula aqui, então. Nós temos que criar as nossas classes aqui, funcionário view, grid control, DAO e VO. Vamos criar essas classes aqui. Vamos começar por funcionário view aqui. Funcionário view. Vou criar outra aqui também. Funcionário
funcionário grid controller, tranquilo. Vou criar funcionário DAO também. Funcionário VO também, que é onde que vai os atributos da nossa classe. Na próxima aula nós iremos criar esses atributos com base na tabela do banco de dados. Funcionário VO. Beleza. E vou começar a organizar essas classes aqui para a gente agora. Nós temos essa aqui, funcionário view, funcionário grid control, funcionário DAO e funcionário VO. Vou começar a organizar essa funcionário VO aqui. Que essa classe aqui eu tenho que estender value dessa classe aqui do framework, value object aqui, ó. Certo? Basicamente isso. Funcionário DAO nós não iremos configurar nesse momento. Funcionário grid controller, eu vou estender grid control, certo? E vou implementar grid data locator. E vou implementar os métodos abstratos aqui de grid data locator. Basicamente é esse aqui, vou só colocar um return aqui, return new VO list response, só para não ter que retornar nulo nesse momento. Basicamente é esse aqui, pessoal. A minha classe de controller, ela estende de grid controller, grid control, e implementa esse grid data locator aqui, que nada mais é do que nas próximas aulas nós já iremos organizar o load data, que esse método aqui tem como objetivo carregar os dados na nossa grid para gente, certo? Vou criar aqui agora também uma variável do tipo funcionário view. Certo. Vou criar um construtor aqui também. E vou partir desse construtor aqui, eu vou instanciar essa classe aqui nossa. Funcionário view. E depois dessa instância aqui, eu vou dar um visible set visible true nessa classe, certo? Bacana. E agora, lá na minha funcionário view aqui, eu vou instanciar funcionário controle para inicializar todo o processo para a gente. Basicamente isso. Se eu executar esse cara aqui, ele vai consequentemente instanciar o funcionário controle, que o funcionário controle que tem como objetivo instanciar a minha visão aqui, salvar nessa variável aqui a instância dessa visão, e depois eu vou dar um set visible true na minha visão aqui, certo? Deixa eu só organizar a minha visão aqui para carregar centralizada. Colocar centralizado e vou marcar essa opçãozinha aqui também, porque pode ser que dá algum conflito na hora de carregar os dados. Gerar código redimensionado aqui. Basicamente isso, tranquilo. Pessoal, agora aqui, próximo passo dessa videoaula nossa aqui, eu vou estar adicionando aqui pra gente uma grid nessa nossa rotina aqui, certo? Alterei o layout dela aqui, vou estar adicionando 2 painéis aqui. Painel, vou organizar esse painel aqui. Vou falar aqui o tamanho dele aqui. Eu quero que ele fique na 0 para mim, que ele preencha toda a horizontal. Esse painel aqui, pessoal, nós iremos utilizar esse painel para que nós possamos adicionar os nossos botões para a gente manter os dados na nossa tabela. Botão de insert, botão de delete, botão de alteração.
certo? Botão de exportação futuramente. E vou duplicar esse painel aqui. Só que esse segundo aqui eu quero que fique por baixo daquele outro lá. E vou deixar ele pegar todo o espaçamento que ele tem. E vou alterar a cor dos dois aqui também. Deixar 255 nesse cara aqui. 255. 225 nesse cara aqui. Só para ficar um azulzinho claro aqui para mim. Certo? Esse primeiro painel nós não iremos trabalhar com ele nessa videoaula. Nesse aqui nós iremos. Que é onde que eu vou adicionar a nossa tabela, a nossa grid. Grid Bag Layout aqui. E vou em paleta aqui e vou selecionar esse cara aqui, ó, Grid Control. Vou arrastar ele para cá e vou organizar para essa grid aqui, assumir toda a posição que ela tem, todo o espaçamento que ela tem. Certo? Basicamente isso. E vou também adicionar uma coluna para essa nossa grid. Uma coluna de data mesmo aqui. Eu arrastei, cliquei aqui nessa coluna de data column aqui e date column aqui e arrastei para cá, certo? Vou estar organizando também, pessoal, já vou estar falando para essa grid aqui, qual que é o value object dela, para que ela possa organizar para a gente de forma automática os dados da nossa grid. Nós temos que linkar as colunas da nossa grid com base no nosso VO que a gente criou a partir do banco de dados, certo? Inicialmente nós não temos variáveis criadas aqui ainda, porém eu já vou estar organizando o VO, vou estar setando o VO dessa nossa grid aqui, certo? Copiei o caminho dela ali e o nome dela, certo? Vou estar executando para a gente ver se não deu nenhum erro. Basicamente só deu um detalhezinho aqui de resource, mas é porque está faltando a configuração. E agora, pessoal, eu vou estar organizando para a gente estar chamando essa nossa rotina aqui a partir da principal. Vou estar copiando esse cara aqui no nosso botão de funcionário aqui. Eu vou estar instanciando essa rotina. Só que eu vou estar criando a variável dela aqui em cima também para a gente, ó. Aqui, bacana. Ele importou para a gente. Vou dar o mesmo nome para ela aqui. E aqui, quando ele clicar em funcionário, nós iremos ter um if aqui. Se esse cara aqui for igual a nulo, nós iremos instanciar esse controle para que ele possa instanciar a nossa rotina, setar visible true nela e para que nós possamos trabalhar com a nossa classe de funcionário. Se ela não estiver nula, eu vou estar criando um get aqui da nossa visão para que, se ela não estiver nula, nós possamos apenas setar visible true nessa nossa classe, certo? Ou seja, eu tenho a nossa classe principal aqui, else diz funcionário ponto get funcionário view ponto set visible true. Certo, pessoal? Basicamente é isso aqui. Aí agora eu vou estar instanciando a minha principal. Vou estar executando a minha principal. Beleza, a minha principal carregou aqui sem erro. Se eu tivesse pela login também, se eu tivesse executado pelo login, seria a mesma coisa. Que eu logaria, ia aparecer essa tela aqui. E agora, pessoal, eu vou clicar aqui em cadastros funcionário. Ou seja, ele foi lá na nossa classe, instanciou o nosso controle instanciou a nossa visão e setou o visible true nela pra gente. Se eu fechar essa classe aqui agora, pessoal, só um detalhezinho aqui, porque essa rotina aqui, ela tá matando a aplicação quando a gente clica para fechar ela. Nós temos que alterar aqui para dispose, certo? Só esse detalhe. Vou executar a principal de novo. Se eu
instanciar, se eu abrir a nossa funcionário aqui e clicar em fechar, ele não vai fechar mais a nossa aplicação, certo? Ou seja, quando eu clicar em funcionário view aqui, esse método aqui vai se encarregar, essa variável aqui vai estar nula, ou seja, vai estar nula, ele vai se encarregar de instanciar para a gente o nosso funcionário grid controller, que vai se encarregar, nosso funcionário grid controller vai se encarregar de instanciar a nossa visão e vai setar visible true nela para a gente, certo? Da segunda vez que eu clicar para instanciar, ele não vai mais instanciar ela para a gente, porque ela não está mais nula na memória do nosso sistema operacional, aqui. Aí ele só vai resgatar essa nossa variável do tipo da visão, da nossa rotina, e vai construir ela de novo a partir da máquina virtual e vai setar um visible true nela para a gente. Certo, pessoal? Basicamente é isso. Nós temos o nosso VO, o nosso DAO, que a gente não vai trabalhar com ele nessa videoaula. O nosso grid controller, que nós organizamos o nosso construtor. Tem um método aqui que nós iremos utilizá-lo nas próximas aulas para carregar os dados na nossa grid. E nós temos o nosso funcionário view aqui. Basicamente isso. E quando eu instancio aqui a partida principal, ele instancia o controle, que o controle automaticamente instancia a visão, organiza a nossa rotina e seta visible true nela para a gente. Uma última vez aqui. O funcionário está carregando normalmente aqui. Certo, pessoal? Era isso que eu tinha para apresentar para vocês nessa videoaula. Muito obrigado a todos.